Oi, tô aqui de volta hoje e tentar não esquecer que a câmera está aqui, desgraça. Cara, eu não sei o que eu vou falar, é tipo isso, mas não sei o que eu vou falar. Pra início de conversa, não faço a mínima ideia, mas cara, acho que vai ser mais um desabafinho, não sei, que é a única coisa que eu sei fazer, assim, quando eu tô nessas vibes, mas cara, eu assim, eu não gosto de me autodiagnosticar com nada, sabe? Eu acho que depende muito, assim, cara. Tem gente que fica evidente, sabe, quando tem algo, mas tem gente que, tipo, né, só fica falando assim por sintomas bobos. E esse tipo de pessoa eu não gosto, que geralmente é aquelas pessoas que, por exemplo, que eu tô vendo muito recentemente, principalmente no TikTok, né, que viralizou a trend do Tourette, né, não sei como fala, Tourette, nossa, não sei se é o certo, mas é engraçado falar isso. Tem muita gente fingindo, né, na trend que tem. Não vou falar todos, mas tem gente que já foi confirmada que tava fingindo. Inclusive foi um caso gringo. E aí, né, tipo, mas a partir daí eu acho que já abre outro ramo, porque, né, tem o ramo das pessoas que só porque tem um bagulho, de 5 sintomas tem 2, já autodenominam que tem a doença, eu não quero falar termo errado, mas não sei se é doença ou, tipo, tem outro termo, mas burrice, desculpa, não é intencional se eu falar alguma merda. E tem o segundo ramo, que foi o que eu falei, que, tipo, são pessoas que fingem e realmente, assim, acreditam, sabe, que tem, não é, tipo, só pra fingir no TikTok, realmente acredito que tem, assim, apenas com 2 sintomas daquele bagulho. É claro que em alguns casos a pessoa realmente pode ter, mas eu acho meio, sabe, não sei explicar, mas sei lá. E aí eu não quero ser essas pessoas, mas assim, desde os meus 14 anos eu acho que eu comecei a me sentir muito mal, assim, sabe? Que começou a entrar a adolescência e aí eu fiquei tipo, caralho, o que eu tô fazendo da minha vida? E aí eu fiquei tipo, sabe, amizades que eu comecei a ter, aí conhecendo o mundo assim pré-adolescente, né, que não era mais maravilhas igual quando é criança. E aí começou a vir vários problemas, como comparações, coisas de autoestima, sabe, que você vai vendo outras pessoas, vem vindo as pessoas desagradáveis também que fazem bullying com você, né, que para vocês. E aí é foda. Aí eu fiquei me sentindo muito mal nessa época. Eu nunca falei pra ninguém porque, assim, desculpa mãe, eu te amo. Mas eu sei que ela não ia levar a sério. E aí, tipo, nunca falei isso pra ninguém. Até porque, né? Eu mesmo se eu sentisse confortável pra falar, eu acho que eu não falaria. Porque então não é culpa de ninguém, assim. No final das contas. Porque eu sou bem fechada, assim. E aí eu fiquei muito mal uma época. Eu me sentia muito assim, sem energia constantemente. Não queria ir pra escola, tipo, todo dia era uma indisposição diferente, sabe? E aí ficava oscilando assim, sabe? Aí quando eu tava com 15 anos, também acho que continuou um pouquinho, mas chegou a melhorar, porque essa fase eu meio que pensei assim, não, escola nova, foi quando eu entrei no ensino médio, mudar. Aí entrou uma coisa na minha cabeça que eu fiquei tipo assim, invocou um espírito bitch em mim que eu não sei se eu preferia eu mal ou eu nessa fase nojenta, porque mas não foi por mal, é porque assim, eu não quero bancar a psicóloga, mas sabe quando você faz uma coisa e tipo assim, é em consequência a algum trauma? Quando eu fiz 15 anos eu comecei a ser uma pessoa um pouquinho desagradável, mas
eu acho que tenha sido por conta do... Tipo assim, pra ficar com um sorriso na cara, sabe? Assim, pra mascarar o que fizeram comigo e o que eu fiz comigo mesmo no passado, de ter muita insegurança e tal. E aí eu... Assim, não foi nada, ai meu Deus, mas com meus 15 anos eu meio que comecei assim, parece que tudo mudou. E eu não sei se foi bom ou ruim, mas pela minha confiança falsa que eu comecei a ter, meu ego assim e tal, eu me forçava também a ser muito uma pessoa extrovertida nessa época, porque pessoas extrovertidas, deixando claro que não generalizando, mas pessoas extrovertidas colocaram na minha cabeça, que inclusive minha bullying, que ser introvertida é ruim. Então assim, quando eu fiz os meus 15 anos, que eu mudei de colégio, que foi pro ensino médio, meu primeiro ano, eu comecei a forçar, além de ser uma pessoa filha da puta, eu comecei a forçar a ser extrovertida. E eu não sei se isso é bom ou ruim, porque eu consegui coisas com isso. Eu consegui um namorado. Eu conseguia falar com os pessoal popularizinhos, mas assim, não, eu sinto que essa época não era eu. Tanto é que até nas fotos, quando eu vejo, eu não me identifico, porque... Não sei. Porque eu tava tipo... Foi umas fotos assim bem antiguinhas, que eu tava com cabelo liso, lambidão assim, grande, sem franja. Tudo bem que a aparência não define ninguém, mas realmente só de me lembrar dessa época, eu fico tipo... vi na tona as coisas. E aí... eu era assim, sabe? Aí... coisas ruins aconteceram, acho que foi tipo um karma, né? Também um chifre. Inclusive, se você, filho da puta, e você, sua filha da puta, também estiver vendo isso, é pra vocês. Antes que falem que a menina não tem culpa, o homem, sei lá o quê, mas era minha amiga, então assim, tem culpa sim. Vou até me conter aqui pra não falar merda, mas enfim. Aí, com 16 anos, que foi meu segundo ano do ensino médio, parece que eu tava melhorando, mas eu senti voltando essa deprê. Então assim, essa deprê assim que eu nunca fui diagnosticada, mas que eu suponho que eu tinha, tenho. E foi quando eu comecei a ser, tipo, pode parecer besteira, se você for uma pessoa que acha besteira coisas do tipo ser fã de alguém e não acreditar que realmente isso pode te salvar, assim, se você não levar a sério esses sentimentos, cai fora que esse vídeo não é pra você. Eu falando isso com 7 minutos de vídeo é muito bom, mas sobre isso. E aí eu comecei a conhecer os BTS, amo eles demais. E nessa época eu tipo, sei lá, foi algo assim que me entreteu demais, sabe? Eu ficava vendo vídeo deles e inconsequentemente eles estavam me fazendo bem. E aí eu comecei a ser fã deles, eles começaram a me fazer bem conscientemente. Espera que eu buguei as palavras, eu falei inconsequentemente? Inconscientemente eles me faziam bem, que era antes de eu ser fã. E aí depois que eu virei fã deles, eles começaram a me fazer bem conscientemente. Que ódio. Aí eu falei, cara, vocês são tudo mesmo. E aí... Mas ainda assim, né, como nada é perfeito, né, eu ainda tava meio mal. E aí, mas assim, não era tanto, mas eu tava mal, principalmente porque nessa época foi uma época que uma amizade minha muito importante, assim, virtual, que era a Armin também, inclusive, a gente começou a ter muitos desentendimentos e assim, de ambas partes eu acho que foi o erro. Não vou, né, tacar hate na menina aqui, mas aí aconteceu o que aconteceu, a gente se afastou assim, tava tendo muita discussão e como ela era uma pessoa muito importante pra mim, foi aquela sensação de terminar um namoro, assim, um relacionamento, sabe? Aquela dor, assim, foi igual. Acho que foi até mais do que quando eu terminei com meu ex, por chifre. O mesmo que eu falei minutos antes, mas enfim. E aí, né, foi surgindo, assim, coisas, né, eu fiquei bem mal nessa época, também voltou muitas coisas de autoestima, ou seja, resumidamente, eu sou desequilibrada. Não teve praticamente fase nenhuma da minha vida que eu não tive inseguranças, então assim, o que eu tento fazer pelo menos é seguir com isso, né, e tentar
na maioria das vezes, na maioria dos dias, tá pra cima, mas nem, né, é a vida. Mas aí, né, 2000, aí quando eu tava com 17 anos, que foi em 2020, foi quando entrou a pandemia. Por incrível que pareça, enquanto a maioria falou que ficou na merda na pandemia, eu acho que eu fiquei bem. Assim, claro que eu não quero romantizar isso, mas eu amei ficar em casa, porque em 2019, eu acho que eu esqueci de mencionar, mas na mesma época que eu conheci os BTS, teve essa treta com essa amiga, eu tava muito, assim, esgotada da escola, sabe? Acumulou tudo, assim, eu tava muito esgotada. E também teve uma parte tóxica na escola nessa época, ou seja, eu nunca tive paz. E aí e sem contar que esse meu ex e essa... Peraí, são duas amigas que eu citei, tá? Que eu briguei virtualmente e a amiga do chifre lá com o ex. Essa amiga do chifre com o ex e ele eram da minha sala. Então, assim, não namorem pessoas da sua escola. Eu tive que aturar isso o ano todo. Inclusive, no dia que eu descobri, tava lá, então, assim... off aqui. Aí, né, quando entrou em 2020, assim, eu com 17 anos, eu me senti, assim, um paraíso, sabe, em casa, porque era tudo que eu queria, mas, assim, eu comecei a ficar, com 3 meses em casa, eu já comecei a ficar entediada, porque, cara, não é legal, sabe, você fica procrastinando, e aí eu comecei a vir outros problemas que foi, eu diminuiu um pouco a tristeza, mas veio outros problemas como aquela paranoia de ficar velha, que ia ficar de maior, que ia largar aquela crisezinha existencial que você vai ter que desapegar um pouco da mãe, assim, começar a fazer as coisas sozinha. E aí começou a vir essas crises comigo, mas tirando isso, foi até que ok esse ano. Tirando também as coisas ruins que aconteceram, assim, no mundo, né, que isso abalou bastante também. Eu fiquei muito mal e constantemente com medo, assim, dessa doença chegar aqui em casa, sabe? Minha mãe, ela é grupo de risco, aí eu fiquei puta que pariu, sabe? Mas... ok, assim... foi, assim... pessoalmente pra mim foi um ano ok, mas em geral, assim, pro mundo foi um ano bosta. Aí em 2021, que foi quando eu fiz 18 anos... não, pera... é por causa que eu nasci no final de novembro, então assim, no caso eu fiz 17 anos em 2019. Em 2020 eu fiquei com 17, só que eu fiz 18 em novembro no final do ano. Então, né, eu não fiz 18 em 2021, eu já tava com 18, mas mesma lógica. Foi... o que eu fiz em 2021? Ainda tava na pandemia, eu tava sem fazer porra nenhuma. O negócio de ficar de maior continuava. Eu ficava muito triste porque parecia que todas as pessoas que eu encontrava eram de menor. E isso era um gatilho enorme pra mim, porque eu queria ser jovem. Então, assim, aproveitem a infância de vocês. Sério, não é brincadeira. E aí... aproveitem a infância e a pré-adolescência também, bem legal. Tirando os traumas. E aí... né? Eu não lembro o que eu fiz em 2021. O que eu fiz em 2021? Cara, eu acho que eu comecei a me preocupar com a vida, assim, eu comecei... eu tirei título de eleitor, eu tirei minha segunda via da identidade, eu tirei porra pra caraca nessa época. Aí foi quando começou a cair a ficha que eu já tava ficando velha, então assim, maravilha, né? Ai, ai. E aí, em 2022, que é agora, né? Eu tô com 19 aninhos. Engraçado que eu falei que eu não ia revelar a idade, mas aqui, né? Eu revelado. 19 aninhos, e aí... tô aqui. Falta dias, no caso, pra eu fazer aniversário de 20 anos. Já tive uma crise existencial, tô tendo no dia, eu vou chorar. Mas é isso, sobre isso. Esse ano tá sendo até que bom pra mim, porque eu entrei na academia de dança, assim, algo que realmente tá me fazendo muito bem. E eu tô gostando, assim, claro que, igual no vídeo de dança que eu falei, que eu tenho gravado aqui, o vídeo que eu tô de bucket, então, esse vídeo, eu falei, né, que não é 100% maravilhas, né, tem, tipo, os baixos, né, também, e, assim, eu fico muito desgastada, tem dia. Mas, tirando isso, eu gostei bastante desse ano. Um ano muito bom, assim. Chuto dizer que é um dos melhores que eu já tive até agora. Só que
também não é nada tipo, ai meu Deus, sabe? Poderia existir melhor, sempre assim, né? Nunca é perfeito, mas é muito bom. Tirando, esquecendo um pouco dessa parte do que nunca nada vai ser perfeito, então esse ano, assim, tá ótimo. Então, assim, eu, né, acho ele bem, assim, legal. Achei bem legal esse ano. Tá acabando. Ainda não é final do ano, mas eu vou agradecer aqui a academia. Agradecer minha mãe que se disponibilizou. Se disponibilizou não, mas ficou muito profissionalzinho, mas esteve disposta, né, a me apoiar nesse negócio e tá pagando a academia pra mim, porque eu sou uma fracassada que não passei no Enem. E essa academia talvez me dê oportunidades de emprego, que eu não tô lá à toa dançando, tipo, só por dançar, né? Tem um curso lá que faz os bagulho, mas enfim. E agradecer minha mames, né? As pessoas que me ajudaram, assim, e tal. E... sério. É isso. Vou falar do que agora? 2023? Esse daí eu espero que seja muito bom, cara, porque eu sempre tô numa constante paranoia que quando as coisas estão indo muito bem, vai acontecer uma coisa. Então, assim, inclusive esse ano já aconteceu coisas que eu fiquei tipo, puta que pariu, é agora que, né, eu fiquei constantemente na paranoia de alguém morrer, não sei. Inclusive, recentemente eu fiquei com muito medo da minha cachorrinha morrer, não sei porquê. É porque ela já tá velhinha e tal. Inclusive, eu não falei, mas em 2021, foi em 2021 ou em 2020? Cara, eu não lembro porque eu anulei da minha cabeça, mas eu perdi um cachorrinho meu e aí, né? Mas enfim. Aí, no caso, nesse ano só aconteceu desgraça, porque não nesse ano, mas nesse ano que eu perdi o cachorrinho meu, porque meu gato também morreu o passarinho, a minha avó, assim, ela morreu de câncer, então assim, foi foda, mas aí, né, espero que 2023 continue sendo bom, assim, não tenha tragédia nenhuma. E assim, como eu falei, eu não gosto de me autodenominar com tal coisa, mas com base nisso tudo, eu tenho quase certeza que se algum dia eu for no psicólogo, eu vou ser taxada de depressiva, fodida, sabe? Mas eu não sei se é de um nível que eu preciso tomar remédio. Assim, tem dia que eu tô quase uma merda, sabe? Tem dia que eu tô realmente muito triste. E quando eu tô na TPM, minha TPM é muito emocional. Então, assim, eu fico muito com aquele bagulho de... fico com muita raiva ao extremo. Eu fico muito... Inclusive, tem um tipo de TPM que eu já pesquisei que é ao extremo. E eu me encaixo muito, porque... assim, nossa, na minha TPM eu fico com muitas coisas, assim, bizarras. Eu fico, sei lá, com uma depressão fodida, assim. Fico com raiva. Fico querendo me machucar, assim, sabe? É um negócio meio doido. E aí, né, não sei se tem a ver, mas... e além da depressão, um bagulho que eu tenho, assim, mas também não sei, é a ansiedade. A ansiedade eu acho que a pessoa pode se autodiagnosticar, porque, né, é evidente, mas... ainda assim, eu não sei se... do nada fechou o tempo, né, ficou escuro. Quanto tempo tá assim? Mas, enfim... eu não sei o nível da minha ansiedade, sabe? Eu sei, como eu sou uma pessoa introvertida, eu sempre tive muito medo, assim, de pessoas, assim. Então, da ansiedade já engata vários bagulhos, tipo, problemas, assim, fobias sociais e tal. Eu sempre, inclusive uma vez na igreja, eu lembro que eu ia ter que ler um bagulho lá, aí... eu comecei a chorar, tipo, deu uma crise porque eu não queria ler. Aí eu lembro que minha mãe até ficou puta. Coisa de mãe, né? Eu não julgo porque é coisa de mãe, mas... tipo, ela começou a falar, larga de ser boba, para, isso e aquilo, sabe? Aquela leve coisinha que só introvertidos ouvem, que a gente tem que parar de ser boba e vem aquela comparação com fulano. Aí isso já é um dos gatilhos que eu já... que naquela época que eu falei que eu forçava a ser extrovertida, né? Porque eu odiava minha personalidade, mas assim, cara, introvertidos não tem como mudar, mas assim, isso é bom porque cada um tem sua personalidade, né? E aí,
O que você pode fazer é controlar e é isso, cara. A pessoa vai te amar do jeito que você é, sabe? Só controla pra isso não se tornar algo assim ao extremo pra você. Tipo, você se isolar e tal, mas é super ok, tá tudo bem você ser introvertido. Mas aí nesse dia eu tive esse surto na igreja. E aí, né? Coisas assim, mas... E uma vez eu lembro que foi a única vez que eu tive uma ansiedade tão forte, assim. Eu sempre confundo ataque de ansiedade, síndrome do pânico. Eu sempre confundo, mas nesse dia, aquele bagulho, quando é o ápice, de noite, assim, do nada eu acordei, acho que eu tinha uns 15 anos, assim, com uma dor no peito, convencida que tava morrendo, assim. Inclusive, porque eu nunca tinha tido aquilo antes, então eu acho que a minha ansiedade veio por conta de eu estar com dor no peito. E eu não sei até hoje que dor no peito era essa, se era de ansiedade mesmo ou é outra coisa, mas a minha ansiedade veio porque eu tava com dor no peito e comecei a falar pra mim que eu ia morrer, que eu tava com infarto, que eu nunca tinha tido antes. Aí veio de noite, assim, eu lembro que eu comecei a passar mal, assim, e tal, mas aí eu mesmo parei porque eu não queria acordar minha mãe preocupada. Mas fiquei, eu acho que quase uma semana toda assim, até que um dia de tarde eu cismei pra minha mãe que eu tava morrendo. Minha mãe ficou tipo, não, você não tá. Ela tava já sacando que era... Ela pensou que era por causa do calor, né? Porque minha mãe, nessa época ela não acreditava muito em ansiedade, mas hoje ela tá tendo, então assim, né? Mas aí ela pensou que era calor, assim, mas aí eu, né, ela é mãe, né, nervosa, ela foi pro UPA, né? Aí chegou lá, o médico nem me olhou a ansiedade, se tá aguardando alguma coisa pra si no momento, recomendo um psicólogo e tal. Então assim, né, problemas que do nada o vídeo virou um desabafo assim, mental, mas espero que vocês não se sintam sozinhos assim, porque, né, cada um na sua batalha, mas assim, é todo mundo na mesma merda, assim, se apoiando. E com certeza se eu for um dia no psicólogo vai ter mais coisas que isso, assim, vai ser ladeira abaixo, mas é sobre isso, minha gente. É sobre isso, né? O que seria da vida sem 1000 problemas, né? Pra você se preocupar. Quem tem vida perfeita. Uma leve inveja aqui. Mas enfim. Se cuidem e... Sei lá, se vocês quiserem discutir sobre quem tem problemas assim, quiser discutir, me chama, cara. Tudo bem que talvez eu não tenha local de fala, né? Nem me ajudo com essas coisas, mas né, a gente pode se ajudar e é isso. Beijinhos.